Olá, a paz do Senhor, mulheres conectadas com Deus. Eu sou a missionária Sueli Buzero e vamos falar aqui nesse vídeo sobre lições para um casamento feliz. Quando nós casamos, quando a gente vamos casar, a gente faz alguns planejamentos. E entre os nossos planejamentos, a felicidade é algo que nós contamos, porque nós fazemos planos e pensamos o quanto que vamos ser felizes com o nosso parceiro, não é assim? E agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um casamento feliz. Eu quero dizer para você, para um casamento ser feliz, nós precisamos colocar o Senhor Deus como prioridade do nosso casamento. O Senhor, ele tem que ser o centro do nosso casamento. E a vontade de Deus, ela tem que prevalecer na nossa vida, no nosso casamento, no nosso matrimônio. Porque a vontade de Deus para minha vida e para a tua vida é boa e é agradável. E eu quero falar um pouquinho com você sobre um casal que tinha um chamado de Deus, que foi escolhido por Deus, mas no meio se perdeu, porque não colocou Deus como prioridade em uma das suas decisões. Deus tem que ser a prioridade da nossa vida, nas nossas decisões. Não podemos tomar decisões sem a participação do Criador, do nosso Senhor, Deus. Deus, ele escolhe e faz uma promessa. No livro de Gênesis, capítulo de número 12, o Senhor fez uma promessa ao jovem Abraão. Abraão havia se casado com Sara e Abraão habitava na terra de Ur. E o Senhor disse a Abraão, chamou ele, animou ele. O Senhor animou Abraão e disse: Abraão, saia do meio da tua parentela, saia da casa do seu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu já tenho escolhido uma terra para ti, Abraão, e eu te darei essa terra, mas tu precisa sair do meio da tua parentela. Olha, Abraão, junta tudo que é teu e vá para essa terra, porque ali, Abraão, eu vou te honrar muito. Ali, Abraão, eu vou engrandecer o seu nome. Ali, Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E ali, naquele lugar, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ali tu serás próspero. Olha, Abraão, ali eu te darei povos. Ali eu engrandecerei o seu nome na terra. Ali eu te darei gerações. E Abraão, temente ao Senhor que era, saiu da terra de Ur e foi para a terra de Canaã. Chegando ali naquele lugar, ele se estabeleceu ali e foi trabalhando naquele lugar. E as bênçãos do Senhor começam a vir na vida de Abraão e Sara. Mas neste casamento faltava algo para ele ser verdadeiramente feliz. Faltava algo para ser completo naquele casamento. Porque quando nós nos casamos, fazemos planos, como eu disse. E a mulher, geralmente, o desejo do coração dela é ser mãe, é se tornar mãe. E não era diferente com Sara. Sara tinha esse objetivo. Sara sabia das promessas que o Senhor tinha feito a Abraão e que precisava ter um filho para dar sequência ao nome daquela família, a promessa de Deus para aquela família. Mas eu quero dizer algo para vocês, amadas irmãs. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós vivemos num tempo atmosférico, que nós chamamos de tempo meu e seu aqui na terra. Mas eu quero falar para você de um tempo chamado Kairos. Esse tempo, ele pertence
a Deus. E nós temos que saber, entender e esperar o tempo de Deus. E eu quero dizer que, devido a uma decisão que não foi consultada por Deus, houve-se um prejuízo muito grande nesse casamento. O Senhor faz uma promessa a Abraão no capítulo de número 15 de Gênesis. O Senhor diz a ele: olha, o anjo aparece a Abraão e diz: o Senhor diz que no tempo determinado a sua esposa Sara terá um filho. Ali foi feita uma promessa sobre o nascimento de um herdeiro legítimo na casa de Sara e de Abraão. Mas após aquela promessa, passou-se 25 anos para que ela fosse concretizada. O tempo é de Deus, minha irmã. O tempo é na hora de Deus. E o que acontece? Sara, então, começa a se preocupar, porque já havia encerrado os seus costumes de mulher, já havia entrado na menopausa, já havia avançado em idade. Como que essa promessa vai se cumprir? Ei, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o Senhor que prometeu, aleluia. Ele é fiel para concluir a boa obra que Ele começou no seu casamento. Não tente ajudar Deus, porque Deus não precisa da minha ajuda e nem da sua ajuda. Nós que somos dependentes do Senhor, Ele é quem tem que ser prioridade na nossa vida, nas nossas escolhas, no nosso casamento. Deus é a prioridade. E ali Deus deixou de ser prioridade na vida de Sara. E Sara quis ajudar Deus. Ela pegou a sua serva por nome de Agar e convenceu o seu esposo Abraão de que tinha que se deitar com Agar, porque ela não poderia gerar filhos porque era estéril, mas Agar poderia dar continuidade ao nome daquela família. E assim o seu marido fez. Abraão perdeu ali o foco. Abraão esqueceu quem era Deus e ouviu as ideias da sua mulher, e o prejuízo foi grande. Agar teve um filho e essa criança nasceu, e quando esta criança nasceu, estava com 14 anos, porque Sara achou que ia amar Ismael como filho dela. Ela achava que era o filho da promessa, mas Deus não tinha Ismael como filho da promessa. Deus tinha Isaac como filho da promessa. E aquela criança foi crescendo, mas Sara não o amou como ela esperava que o amasse. No tempo determinado que o anjo disse que ela abraçaria um filho, que ela teria um filho, Sara engravidou e teve Isaac. Quando Isaac estava caminhando por uma idadezinha, teve um desentendimento entre Ismael e Isaac. E ali então concluiu aquele ciúme que Sara já havia de Isaac no seu coração. E ela toma uma decisão radical. Ela chama Abraão e disse: não quero mais esta criança aqui e não quero mais a sua mãe. Leva-os ao deserto para morrer. Mas ela também não consultou a Deus, porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão e também sobre a sua geração. Ismael fazia parte da geração de Abraão. Às vezes tomamos decisões precipitadas e não era aquilo que Deus queria para a vida de Ismael. Talvez não seja isso que Deus queira para a tua vida. Talvez você esteja enfrentando um deserto, mas eu quero dizer para você: o meu Deus é Deus do deserto. O meu Deus é Deus que envia socorro neste deserto ao qual você está. Talvez você esteja como Agar, no deserto para morrer, mas eu quero dizer que nesse seu deserto Deus vai enviar o socorro. A presença do Senhor aqui é real.
Aleluia. Aquela criança e aquela mãe foi para o deserto. Ficou debaixo de uma árvore para morrer. Mas o Deus de promessa não deixou aquela família padecer. Deus enviou socorro. Ei, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus, Ele é o socorro do teu casamento. Deus, Ele é o socorro dos teus filhos. Deus é o socorro bem presente para te ajudar na hora da tua angústia. E eu vou encerrar aqui. Deus cuidou de Agar. Deus cuidou de Ismael e fez de Ismael uma geração. Deus deu o filho da promessa a Sara, mas por uma inconsequência de Sara, por ela não consultar ao Senhor, aconteceu tudo isso na vida da Sara. Ei, nunca deixe de consultar Deus naquilo que você vai fazer. Ele tem que ser a prioridade na tua vida. Que você fique com essa lição deste casamento. Um casamento feliz, mas que por um minuto aconteceu algo que não estava nos planos de Deus. E quando acontece algo fora dos planos de Deus para a minha vida e para a tua vida, nós sofremos as consequências. Sara sofreu a consequência porque Deus não tinha prometido Ismael e sim Isaac. Então espera a tua promessa chegar. Não importa se vai demorar 25 anos como demorou a promessa de Abraão e de Sara. A promessa nunca é tardia. Ela sempre vem na hora certa. Que Deus vos abençoe e vos guarde. E lembre-se, Gênesis capítulo de número 18, verso de número 14. Para o Senhor, nada é difícil. Tudo se torna fácil quando Deus é o centro da nossa vida. Que Deus abençoe. Querido Deus e eterno Pai, Deus de poder e de misericórdia. Senhor, a tua palavra foi ministrada através deste vídeo, Senhor. Meu Deus querido, vai de encontro à tua filha, Senhor, neste momento. Entra no casamento dela, na vida dela, no coração dela, na mente dela, Senhor. Meu Deus, no estado físico dela, espiritual, mental. Meu Deus querido, no casamento, Senhor. Meu Deus querido, que nós possamos tirar, Senhor, dessa lição de casamento no dia de hoje, Senhor, muitas experiências, Pai, e que o Senhor seja a prioridade na nossa vida, que o Senhor seja o centro da nossa vida, que tudo que vamos fazer, o Senhor esteja em primeiro lugar. Deus abençoa a cada mulher, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.